Gente, muito bom dia para quem está aqui no nosso 10º episódio ao vivo. Damião, é um prazer recebê-lo. Hoje nós estamos com um convidado super especial. E, Damião, você vai ser a primeira pessoa que nós recebemos aqui que integra um grupo quando a gente fala em LGPD. A maioria dos convidados que trabalhavam ali com LGPD que nós recebemos acabam tendo uma atuação autônoma. E aí eu achei muito legal a gente trazer toda a sua experiência e poder conversar e bater um pouquinho mais esse papo, essa conversa leve. Eu já falo que eu estou muito feliz de ter você aqui, foi uma honra que você aceitou o nosso convite. Hoje, gente, vocês vão ter que aguentar só a Janaína por aqui, a Paula teve um imprevisto, acho que ela não vai conseguir entrar, mas a gente vai tocando. Damião, eu vou pedir para você se apresentar, ninguém melhor do que você mesmo, para falar quem é o Damião, o que você faz. Legal, Janaína, bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade que você trouxe para a gente, de poder estar falando, né, um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, um tema muito relevante e que num país onde as pessoas talvez não entendam muito sobre a lei, né, ainda tem muito mito, muitas verdades, e a gente vai tentar trazer uma clareza nesse tema especial de hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Damião Oliveira, sou o CDPO da Somax Group, atuo há mais de 25 anos na área de tecnologia, 3 deles voltado ao direito digital. Nos últimos 3 anos também atuando aí na área de conformidade, compliance e adequação da LGPD. Aí tem algumas certificações normais, né? Que é uma trilha do DPO, né? Aquelas certificações padrões da Exim, tenho certificações em ITIL também, em cibersegurança pela Cisco. Nossa. E me congrego também em algumas instituições, aí, algumas entidades que fazem com que o nosso não só o nosso currículo, né, mas eu acho que o mais importante de a gente participar de algumas entidades é a multidisciplinaridade, né? Então, eu faço parte hoje da ANADD, sou do Comitê lá de Crimes Virtuais, sou representante estadual da ANPPD pelo estado de Santa Catarina, como também sou coordenador nacional do Comitê de Segurança. Atualmente faço parte também da Comissão Especial de Proteção e Privacidade de Dados da OAB de São Paulo, pela batuta lá do nosso doutor Solano, e recentemente eu fui nomeado aí uma comissão especial de marketplace também da OAB de São Paulo. Então, Acho só essa... que esse currículo diz por si mesmo, né? Meu Deus do céu, sensacional. Legal. Damião, hoje a gente estava ali conversando um pouquinho antes de entrar e você comentou que você ia talvez ter um atraso, deu tudo certo, porque você teve que atender uma demanda. E uma das coisas que eu queria conversar com você, eu tive também essa semana uma demanda de uma empresa que eu sou de PO, e aí ainda tinha reunião com um aluno, eu tenho curso também, né? A gente acaba tendo, e eu não consegui nem entrar nessa reunião porque eu tive que sair para resolver uma demanda de cliente. E você falou hoje que você teve que sair para correr para resolver isso. E aí a minha primeira pergunta que eu queria que a gente conversasse aqui seria exatamente o ponto de quais são as principais skills que você acha que a pessoa precisa ter para ela conseguir trabalhar como DPO as a Service, o tão falado cargo de DPO por aí, que as pessoas realmente colocaram num pedestal e nem sempre é tudo isso, né? Legal, Jana. Assim, hoje um dos principais soft skills, né, que a gente acredita que o profissional, não só o DPO, né, porque a gente sabe que proteção e privacidade não é uma atividade específica do encarregado de dados, do DPO, né? Então, Exato. existe vários profissionais que, dentro dessa área, da área de segurança da informação, precisa estar de lado a lado ali com o encarregado. O encarregado de dados é aquele cara, como o próprio artigo 41 diz, é o comunicador, né? Então, essa é a principal característica, Janaína. A gente está fazendo isso aqui que a gente está fazendo.
né, se comunicando. Utilizar esse soft skill de comunicação é fundamental. Então, é um dos mitos que às vezes as pessoas levam assim, mas eu não consigo ser um comunicador, eu não consigo me expressar bem, falar em público, dar um treinamento. Nós, né, você, uma excelente professora, a gente sabe disso, diversos cursos aí que eu já assisti e venho, recomendo, você que está assistindo esse podcast nesse momento, recomendo aí os cursos da doutora Janaína. Ela tem uma didática incrível e por isso que eu sempre vou recomendar. Mas é muito simples, né? As pessoas elas precisam se desenvolver, não adianta, né? É tudo questão de treino. Então eu vejo como uma das principais características ali do encarregado de dados é a comunicação. A proatividade também faz com que você tenha uma assertividade nas suas ações, porque, por exemplo, eu tive um incidente aqui, e aí eu tive que vir correndo. Inclusive, eu estou fazendo daqui do cliente, no qual eu tive um problema, e aí daqui a pouco a gente vai entrar em reunião para poder... Olha o comprometimento com o cliente, com a gente, né? Você fez uma pausa no meio do incidente para vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Sensacional. O comprometimento realmente é uma das skills necessárias para você ser um DPO, porque quando acontece, você tem que sair e resolver o problema, né? Porque muita gente fala assim, eu quero ser o DPO as a Service, né? Eu quero fechar contrato, mas como fazer isso, né, o Janaína? Porque assim, hoje dentro do nosso negócio, a gente tem eu sou responsável por 34 empresas, né? Então eu sou DPO as a Service aí de 34 empresas. É claro que tem empresas, por exemplo, que o meu time toca sozinho, eu nem vou ser bem sincero, né? Às vezes não dá tempo nem de verificar como que está sendo feito algumas reuniões, alguns processos, mas eu tenho uma equipe atrás de mim, né? Eu tenho hoje 4 pessoas que fazem a coisa acontecer, tem mais o meu time de tecnologia e segurança da informação, tem um CS, né, que é o Mário. Mário, um grande abraço para você, meu querido. Ele também está aqui com a gente e teve que vir também. Então, quer dizer, para você ver que para você poder atingir um outro patamar quando se fala em DPO as a Service, é necessário ter uma equipe. Sozinho, pessoal, não dá para fazer nada. A verdade é essa. Não dá. Isso que você colocou é bem importante. Até já vai fazer um link para a próxima pergunta que eu ia trazer aqui. Mas a gente começa a crescer e a gente começa a ver que a gente precisa de pessoas nos auxiliando, né? Então, eu até recentemente estava com uma pessoa, agora eu estou num momento de troca, e mais um estagiário. Então, é pequena a equipe, é pequena. Só que se você não tem esse suporte por trás, você não consegue, porque falta mãos. E tem coisas que, às vezes, você não consegue deliberar. Tem coisas que realmente são só você que vai conseguir fazer dentro da sua equipe. Mas tem coisas que não. Então, eu tenho o hábito de faço as reuniões, eu gosto de fazer as reuniões de mapeamento, né? Eu realmente gosto muito dessa troca com a empresa, com o cliente. Mas na hora de montar a planilha, fazer os fluxogramas, são coisas que eu consigo terceirizar. Isso dentro da adequação, né? Não Delegar, necessariamente. né? Você consegue delegar porque é um processo que é contínuo e, de uma certa forma, é um processo mecânico, né? O intelectual, para estruturar como fazer, em determinados momentos, as ações assertivas, né, e muito mais técnicas, aí fica por sua conta, que é a líder da equipe. Nada diferente do que eu faço, Janaína. É assim mesmo. Mas isso eu acho muito legal, porque a gente sempre coloca, eu trago assim, você não precisa, às vezes a pessoa está com medo de começar a ter uma equipe para começar. Sim. Não precisa. Só que se você tiver a pretensão de crescer e conforme você for começando a crescer, aí talvez você precise de uma equipe. Porque senão você nem vai conseguir entregar o que você precisa para o cliente. Isso é importante. E é bom quando a gente está começando, porque eu vejo assim, a gente às vezes tá ou no Instagram abrindo caixinha, ou numa aula tira dúvidas, algum aluno fala, mas vou ter que tirar parte do meu orçamento, agora que eu estou ganhando tanto. Mas talvez para você ganhar mais, você precise ganhar menos no primeiro momento, delega algumas coisas, delega algumas coisas e aí você consegue ir crescendo. Perfeito. E aí,
Damião, tem uma outra coisa que eu queria conversar com você, que foi uma dúvida que veio na semana passada. Sim. Eu recebi, até numa aula tira dúvida, um aluno perguntou assim, Janaína, é o seguinte, como é que fica na política de privacidade, porque ele está fazendo uma adequação e a empresa vai contratar uma empresa que presta serviços de encarregado de dados. Porque eles contrataram a empresa e eles colocaram o e-mail geral da empresa, tipo dpo@somax, né? Se fosse aí do grupo, enfim. Mas eu entendo que não, que como é que fica quando é grupo essa indicação? Como que a gente lida com isso quando eu preciso direcionar para a pessoa interna? Então a pergunta, na verdade, é como é que funciona trabalhar como DPO em um grupo que presta esse tipo de serviço? Porque quando é só você recebe você retorna, tá tudo certo. Como identificar essa separação? Bom, eu vou falar como que eu faço desde a estrutura com os clientes até chegar à ponta, né? Até chegar ao meu time. Então, obviamente, que você tem um time de privacidade, né? Vamos supor isso, né? Eu sou o DPO as a Service, mas a minha equipe de LGPD, de DPO, né? Tem o mesmo e-mail, ou seja, aquele e-mail do cliente ele chega na nossa caixa de uma forma replicada, tá? Então vamos supor lá, lgpd@clientex.com.br. Essa caixa é replicada para o nosso time. De uma certa forma, a gente não tem acesso à caixa do cliente, né, direto. Eu não posso responder de forma autônoma. É muito importante isso, tá? Tem gente que, não, sou de POSA Service, o que chegar aqui eu respondo. Não, você vai responder, mas o artigo 41 é claro, né, quando ele diz que ele precisa realizar as atividades, inclusive demandas do controlador. Então, você está sujeito ao controlador. Você vai fazer o que o controlador disser para fazer. Então, toda resposta que eu tenho que dar a titular, toda dúvida que eu tenho, toda dúvida que o titular tem, ou qualquer questionamento que chegue, uma demanda que chegue no e-mail lá, lgpd@cliente, primeiramente eu passo para o controlador. Seu controlador, estou com essa demanda aqui. A minha sugestão de resposta é essa. Você autoriza a gente responder? Autorizo. E ele vai e responde através da caixa LGPD dele. Entendeu? Então, essa é a diferença, né? Tem que ter esse discernimento de que você não é autônomo para poder responder em nome da empresa. Você apenas está prestando serviço, entendeu? Então, tem que ter essa separação. E quem recebe esse e-mail, né? Por exemplo, quem recebe esse e-mail é minha equipe, eu e minha equipe. Ou seja, tem um pool de profissionais, 4 profissionais que são certificados, que são DPOs, e vão estar recebendo essa demanda lá no e-mail único nosso. Então, todos nós temos um consenso, recebemos a demanda da empresa X. Quem é que vai atender? Fulano, atende aí, vê o que precisa responder. Então, a gente consegue fazer essa separação. Quando é sozinho, só ele que vai responder. Mas quando é uma equipe, obviamente que a equipe de segurança da informação, que é do meu time, não recebe. A equipe de gestão também não recebe. Quem recebe é só o time de DPOs. Entendeu? Uhum. E aí você direciona para quem precisar responder o auxílio, né? Perfeito. Exatamente. Eu ainda tenho uma estrutura pequena, eu trabalho, acho que até talvez de uma forma bem parecida. Eu gosto de ter o domínio do cliente, porque eu consigo acessar. Então, aqui no meu Outlook que você vai entrar, vai ter tipo XY, Isso, e ali exatamente. eu recebo direto as coisas. Só que quando eu vou dar um retorno, eu sempre vou falar com o cliente antes. Recebemos a demanda tal, vou precisar responder, tem alguma coisa nesse sentido? Não tem? Porque é isso. E é uma coisa que eu bato muito no ponto, sabe? Que eu vejo que o pessoal tem uma dificuldade. Quem decide é o cliente. O dono do negócio é o cliente. Tá claro isso lá, Consultor, né? DPO, você tem um poder muito forte ali, principalmente como DPO, em questão de ter várias responsabilidades, mas a decisão final de muitas coisas é do cliente, ele que vai decidir qual é o risco que ele quer assumir. Porque eu vi já isso, assim, dói quando a gente vê pessoas que vieram conversar depois de um tempo, passaram por adequação, e o consultor falou: olha, esse fornecedor X
ele não está adequado, você não pode mais trabalhar com ele. E a pessoa está lá, tô me adequando, não posso, eu não posso. Se a lei fala que eu não posso, eu não posso. E aí quebra o negócio do cliente, porque era o melhor fornecedor que ele tinha. Cai a qualidade de entrega do cliente. E não é assim que funciona. Você fala, a orientação é que não tenha fornecedores nesse sentido. Se você vai querer manter, o que, que a gente faz? Qual que é o risco? A gente vai aumentar o risco para uma empresa que não está adequada, vai entregar um prazo para ele se adequar, mas não é o consultor. E é esse ponto ali que eu ainda vejo que falta consciência em algumas pessoas que ainda estão trabalhando e tem essa dificuldade de separar, que a decisão final é do cliente, né, Damião? Exatamente, né? Inclusive, tem alguns clientes, né, que têm recebido devolutiva de alguns fornecedores que do tipo, olha, não estou nem aí, não vou me adequar, não me interessa isso é custo. E aí a gente entra numa característica que a gente começou a live falando, né? Soft skills, conciliador, apaziguador, ligar para o fornecedor, explicar de uma maneira mais assertiva. Olha, você precisa começar alguma coisa, você não precisa investir muita grana no início. Pegue boas práticas para que possa estar podendo fazer de uma forma bem tranquila, que não impacte. Então, o DPO, ele tem essa função também. No artigo 41, o que é que fala, doutora? Orientar. Orientar colaboradores, né, funcionários, fornecedores e parceiros. Está lá na lei, é bem simples de pegar, você vai ler, é exatamente isso. Então, não é ter só o contato, o controlador, que é o seu cliente, falar com o fornecedor dele, não. Você também precisa conversar, você também precisa orientar. Perfeito. Né? Principalmente quando a gente está falando de algum parceiro, algum fornecedor que é só operador. A gente consegue estipular muitas condições de como o nosso cliente quer que ele faça aquele serviço e diminui muitos riscos. Então, essa parte do orientar o parceiro é essencial. E vai da gente ter esse feeling. Eu tenho o hábito de estar sempre ligando, principalmente para alguns parceiros pontuais. Eu sempre falo muito ali, principalmente para contador e para advogados da empresa, principalmente a parte trabalhista. Por quê? Primeiro que eu sou advogada, então quando você chega um advogado contra advogado, dependendo do risco, tem alguns que se sentem ameaçados e falam, olha, eu não quero carteira de trabalhista, eu quero continuar meu serviço de LGPD. Deixa eu te explicar o que eu estou fazendo e o que eu preciso que você faça. É muito mais tranquilo do que, do nada, chegar um teste de fornecedor ou um monte de exigência no e-mail e aí você assinando e a pessoa ficar tipo, opa, peraí, quem que é essa pessoa? Então, essa conversa, ela é muito importante e diminui muito possíveis atritos que venham a ter ali no resto da conversa, né? No resto da adequação em si. Não, com certeza, né? Eu estava agora no carro e vim conversando, inclusive eu estava conversando até com o Mário aqui, né? Falei, Mário, sabe o que acontece? Essa confusão que fizeram, que criaram em torno da LGPD como uma reserva de mercado somente para advogados e às vezes para advogados que não atuam na área do direito digital, não entendem de tecnologia, não entendem de proteção e privacidade de dados, criou-se essa confusão em algumas empresas, em alguns possíveis clientes, né, em potenciais clientes que devem, de uma forma não só sumária, mas de uma forma urgente, se adequar na LGPD. Porque o advogado, ele às vezes fica com medo exatamente do que você falou. Olha, eu sou contencioso, estou aqui e, enfim, olha, não quero mexer com isso aí não, mas deixa quieto que eu estou vendo, né? Não sei se você já ouviu essa frase de muitos clientes. Não, o meu jurídico está vendo. Já ouviu isso? Não, o meu jurídico está vendo. Não, o advogado já está vendo, né, Mário? Eu até brinco com o Mário aqui. Não, é o que a gente mais escuta. E aí você fica, meu Deus. Ainda hoje, as empresas que eu tenho atendido, que está dentro da minha melhor carteira ali, aí, graças a Deus, foi o jurídico que falou: olha, essa demanda eu não faço, vai atrás de tal pessoa e me trouxe ali ainda para a empresa.
Mas é ético, raridade. ético, ele foi profissional, foi coerente. A gente entende que todo profissional do direito, todo operador do direito, ele tem uma, querendo ou não, ele tem um nicho, ele tem uma preferência, ele estudou para isso, né? Ele pega o criminal, o cara vai pegar né, o que é competência dele, vai debruçar e vai brincar em todas as causas. O trabalhista, a mesma coisa, o pessoal que trabalha com RH também. Então, não tem como ficar apenas ampliando o leque de atuação, achando que a LGPD é somente uma onda. Ah, vou surfar essa onda da LGPD. Não, pessoal, a LGPD é algo muito sério. Proteção e privacidade de dados é algo muito sério. Eu estava trazendo, na verdade, eu sempre trago em todo treinamento meu, Janaína, assim, ó, hoje no mundo, apenas 19% dos países não tratam, né, não consideram privacidade e proteção de dados como um tema relevante, não possuem lei. Nossa, 19%, melhor assim. Só 19% não consideram. não consideram, apenas 19%. Olhando aqui para as Américas, né, América do Sul, América Central, América do Norte, apenas quatro países não Nossa. têm lei. Olha quantos países nós temos nas Américas, somente 4 países. E se você pegar os 4 países, né, eu até brinco nas minhas aulas e falo, são os países que têm regime autoritário e comunista. Então, isso aí, nesses países, não tem, né, que é Cuba, Nicarágua, Venezuela, né? Então, são alguns países que têm regime autoritário, né, comunista, então eles não vão pensar em proteção e privacidade de dados de ninguém. Isso é uma verdade. Então, o resto, os países, os hermanos aqui, tem lei desde 2000, né? Argentina, né? Uruguai, Paraguai, que inclusive está renovando a lei dele, fez uma atualização na lei. Para quê? Acho que até com reflexos da LGPD, né? Eles começaram a fazer atualização lá mesmo, pelo que eu vi. Sim, sim, sim. Eu tenho um cliente que tem unidades, né, que operam no Paraguai, então eu também tenho que ler e entender essa nova resolução. Inclusive, a lei do Paraguai, a nova lei vai entrar em vigor agora em outubro desse ano. Legal. Então, assim, é um arcabouço jurídico que precisa ser, né, desvendado, né, e as pessoas acham que é simples. Não, isso aqui é só pegar a lei, só a LGPD que está tudo certo, eu vou trabalhar com ela. Não é assim. A gente sabe que não é assim. A frase de que o meu advogado tá vendo talvez seja o reflexo que ele realmente fala para o cliente, né? Eu até brinquei, falei, Mário, pior que o advogado fala, olha, pode deixar que eu vou ver isso aí para você. E o Não, cliente e fica, eu nem vou falar que eu julgo, porque eu entrei exatamente assim na LGPD, né? Falei em algumas lives já, lá em 2019, quando eu estava no outro escritório, uma empresa veio e pediu alguns esclarecimentos sobre essa lei aí, e a gente conversou, nós éramos um grupo de 9 sócios, daí ninguém queria pegar mais uma demanda, uma área. Eu falei, eu vou pegar porque eu já gosto, já fazia na época até da faculdade artigos de marco civil da internet, essas coisas assim, gostava de estudar essa área mais tecnológica, digital, e para mim, na minha cabeça, naquele primeiro momento, a LGPD ia impactar só aí. Depois a gente vê que não. E eu fui ler a lei a primeira vez, talvez foi uma desses que o cliente falou, meu advogado tá vendo, e fui para lá assim, li e fui, porque a reunião já era no outro dia, li toda a lei, li o que eu consegui. E o meu entendimento, meu primeiro entendimento, foi exatamente de que o operador de dados era o colaborador da empresa. A primeira vez que eu li a lei foi isso que eu entendi. E depois que você realmente estuda, entende, você fala, meu Deus, como que eu entendi isso? Assim, me sinto assim uma retardada, né, de ter pensado isso. E hoje em dia eu bato muito nesse ponto porque ainda tem gente que entende isso, mas não é pessoas que estão só lendo a lei, já estão estudando, fazendo cursos e ainda estão com esse entendimento muito primário e muito equivocado de você falar isso para o cliente. Você vai estar trazendo uma adequação muito complicada ali. sim. Mas
é uma verdade do mercado jurídico, só que assim, eu acordei, eu vi que não era só isso, fui me especializar, inclusive sair, abrir minha consultoria e mergulhei de cabeça no mundo da LGPD. Não é o que acontece. E aí, trazendo a Paula um pouquinho mais aqui para hoje, já que ela não pode estar presencialmente, ontem ela deu uma aula no meu curso. E aí ela comentou que ela parou em alguns contratos de mandar até um aditivo, algumas questões quando ela consegue mandar informativo sobre orientações de como aquele operador vai ter que se portar a partir de agora, ela manda. Porque sempre que ela mandava aditivo, vinha a resposta, meu advogado está vendo. E aí vinha aquele rebate do advogado. Essa cláusula aqui não pode, por conta disso. Só que, tipo, o advogado que nunca leu a LGPD querendo rebater cláusulas de proteção de dados. E aí fica muito difícil essa negociação. E acontece demais, né, Damião? Acontece. Tem que ter um jogo de cintura ali. Passei por isso algumas vezes, fui questionado, né? E inclusive, olha, que a lei ainda não estava valendo. Falei, mas como assim a lei não está valendo? A lei foi sancionada em 2018, entrou em vigor em 2020, e aí não está em vigor. Não está valendo. Como que não está valendo, né? Foi sancionada, entrou em vigor, teve o vagato legis de 2 anos, né? E agora 21, né? Ano passado, falam agora, né? Mas foi ano passado, vai fazer já um ano que eu costumo falar que a lei está funcionando no modo full, né? Que é o modo... Acho até que a gente podia fazer uma festa de aniversário de sanções, assim, né? Bater, porque a galera toda tá achando que começou a avaliação em 2021. Quem acha que ela tá valendo, né? né? Quem acha, quem tem... e tem as questões também, mas essa lei não vai pegar, não é bem assim, como é que eu vou fazer? Olha, você vai fazer como precisa ser feito, né? Ou seja, colocar as cláusulas de LGPD, né, referente à proteção e à privacidade de dados, dos seus contratos, dos seus colaboradores. Eu já acompanhei algumas empresas ao entrevistá-las antes de tornar negócio, que não tinha contrato de trabalho, não tinha coisas claras de que o colaborador precisava fazer, né? A relação trabalhista era simplesmente um carimbo na carteira de trabalho. E aí, Janaína, você como profissional, especialista no RH, isso é um ponto de melhora trazendo o LGPD para dentro de uma empresa que a gente vai constrói um contrato ou não é? Porque as pessoas às vezes acham que LGPD só burocratiza, só traz, na verdade, investimento. Não vou falar nem custo, né? Mas só traz investimento. Eu não vejo nada de normal. É ou não é trazendo LGPD para dentro de uma empresa um ponto de melhora para ela? Olha, com certeza, sim. Quando a gente consegue trazer isso para a empresa e mostrar a importância, pelo menos o que eu vejo dos meus clientes é um feedback muito positivo, né? E assim, eu vejo até que esse ponto é uma coisa que a gente precisa construir com os consultores. Por que que tem gente que ainda acha que LGPD é um gasto? Eu vejo exatamente, até a gente acaba usando muito exemplo de aluno, e daí os meus alunos levam puxão de orelha às vezes, quando eles vêm e falam assim, Janaína, não encontrei uma base, uma justificativa para ele coletar o título de eleitor. O que eu coloco? Eu falo assim, você não coloca nada. Você vai falar para ele que esse dado não tem que ser coletado, porque ele é tóxico, não tem finalidade. Tem finalidade. Não tem. E aí a pessoa fala, mas ele coleta. Eu falo, mas ele contratou você para você falar o que ele pode ou não fazer. O que não pode, Não é para você chegar na empresa e falar, você vai continuar fazendo tudo o que você fez, eu só coloquei uma base legal aqui na frente. Não é isso que adequar a empresa. E aí, quando a gente melhora contrato, a gente faz muitas vezes ou elabora um manual ou ajusta vários pontos dentro de um regulamento, de um código de conduta, enfim, o que a empresa tem, você agrega demais. Eu tenho uma das empresas que a gente tem, que eu atendo, a gente, porque é a Jana e a Ina, tá? Mas é que às vezes eu sempre penso em todo mundo que se envolve. Eles têm auditoria de cliente. E um dos pontos, quando eu cheguei lá, eles tinham post-its colados com as senhas do computador, que é a primeira coisa que você bate, fala assim, gente, isso não dá, e tal. E foi e falou, olha, não façam isso. Chegou a auditoria e era um ponto a ser, eles
fazem umas auditorias surpresas, algumas são marcadas, algumas são surpresas, e eles iam tirar ponto por conta daquela prática. E aí você adianta, porque aí o cliente, quanto mais ranqueado ele é com o seu cliente, né, ele melhora ali a entrega, ele começa a pegar mais demanda, porque daí o cliente dele escolhe as empresas que estão melhores, adequadas dentro da auditoria que ele serve. E muita empresa está começando a vir com auditorias nesse sentido. E daí você vai adiantando tudo isso. E a empresa se sente segura. Eu sempre bato no ponto que a empresa contrata uma consultoria de LGPD para ela ter mais segurança. Verdade. Esse que é. Então, você melhorar um contrato ou fazer um contrato, ou se a empresa não quer, tem empresa que ainda não quer. Você vai trazer termos específicos, ou você vai melhorar e muito o regulamento interno dela para que eles tenham consciência do que vai ser aquilo ali, como que eles vão ter que se portar. Tudo isso, no começo, a empresa pode até pensar que é burocracia. Quando ela começa a ver as melhorias que ela traz no dia a dia, fica muito, muito bom ali para ela, fica muito feliz. Relação com o sindicato, e até o próprio advogado trabalhista, às vezes eles vêm e falam assim, nossa, eu estava muito tempo batendo nesse ponto que eu precisava que eles fizessem isso, só agora que eles estão fazendo, ainda bem que você está aqui. Isso é muito gostoso. Quando a LGPD trouxe isso, né? As pessoas às vezes não entendem. Eu podia aproveitar aqui, Janaína, dar um abraço aí e obrigado pela presença aí da doutora Kátia. Ai, a Kátia é uma querida. Do doutor Edson também, que está nos assistindo aí também. Obrigado, doutor Edson, meu amigo, meu parceiro. O doutor Edson, por exemplo, a frente dele é criminal, né? Então, a especialidade dele é criminal. E eu, aos poucos, eu fico falando, cara, vai lá aprender um pouco de LGPD, porque na esfera criminal também poderá ser aplicada a LGPD. Nós temos aí um anteprojeto da LGPD penal, né? Então, vai existir uma lei específica para a esfera penal. Então, quem é hoje da área criminal começar a entender um pouco da LGPD, quando a LGPD penal entrar em vigor, com certeza vai ser muito mais fácil e dele poder interagir, dele poder atuar. Um grande abraço, doutor Edson. Obrigado aí pela presença. Que bom, gente. Muito obrigada. A Kátia realmente ela é uma super amiga aqui em comum, está sempre aqui prestigiando. É uma aluna que virou amiga. Sou muito feliz ali de ter ela sempre na parceria. E muito obrigada aí, doutor Edson, todo mundo que está aí assistindo. Damião, esse ponto ali da LGPD penal, né, das questões penais que provavelmente vão entrar em vigor ali, vai estar sendo discutido nos próximos anos, ele só traz o fato que também a gente está sempre falando aqui, que não tem como hoje, a gente fala, para você trabalhar com a LGPD, é importante que você conheça ela a fundo, entenda, além da lei, vá fazer curso, tem várias outras questões por trás. Mas o mínimo, hoje em dia, acho que os advogados precisam saber, porque senão você não consegue entregar o que o seu cliente precisa, né? E aí eu vejo ali, espero muito que as grades das faculdades mudem e comecem a incluir a LGPD como uma matéria, a gente não vê isso ainda, né? Algumas vão começando a colocar como matéria optativa, mas eu acho que é uma das legislações ali que vai impactar cada vez mais. Não importa a área de atuação, você sempre vai ter que conhecer o básico, pelo menos, para você poder realmente orientar o seu cliente e até encontrar um profissional que preste o serviço que ele precisa, né, quando se trata disso. Não só, eu creio que não só as universidades, né? Eu venho brincando desde 2020 falando, o meu sonho é poder ver nas escolas primárias, né, a ensinar LGPD para as crianças, porque o aculturamento, né, infantil vai facilitar que eles sejam adultos conscientes quanto à questão de privacidade. Perfeito. Entendeu? Isso é um projeto bem bacana, né, de desenvolver. Realmente eu acho que faz toda a diferença começar ali no berço mesmo, né? Porque hoje em dia, até com a própria tecnologia com as crianças, né, muitos pais acabam disponibilizando celulares, tablets,
Elas baixam o jogo sem nem saber, porque às vezes nem sabem ler. Tem criança baixando o jogo que não sabe nem ler, sabe lá clicar em aceitar. Como que pode isso, né? Como que você explica um comportamento desse? Elas não sabem ler, mas sabem os ícones do jogo. Utiliza o Google Voice, vai lá, fala o nome do jogo no Google Store, né? E baixa o jogo. Olha só que as crianças de 2000, né? Eu falo que é a geração 2000, a geração 2010, 2020, essas, meu, É outro nível, né? Elas já são outro muito nível, né? esperadas. E é importante mesmo ir conscientizando desde cedo, porque só assim a gente vai conseguir melhorar essa cultura. Porque eu falo também, às vezes a gente está muito focado na empresa, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Mas chega o titular de dados e joga dados assim, ó, na cara da empresa. Aonde quer ele está dando dados. Hoje eu tenho uma reunião depois em uma associação e aí eles me pediram, por favor, eu preciso que você traga seu RG, seu CPF, a sua OAB. Aí eu falei, tá, eu vou levar só a OAB, porque já tem o RG e CPF para comprovar. Não, mas a administração pede separado. Eu falei, Como assim? então, é exatamente por isso que a gente está indo aí conversar. Não tem finalidade para você pedir o meu RG, a cópia do meu RG, do meu CPF, que tem que tirar no site da Receita, se eu quiser, e a minha OAB, que tem exatamente tudo isso, né? E aí, veja, mas às vezes as pessoas nem se questionam, estão lá entregando tudo, fica redundante, e às vezes a empresa nem presta e a pessoa está lá entregando aquele preencher todos os campos, até o que não é obrigatório. Então a gente precisa conscientizar as pessoas mesmo. Só assim a gente vai conseguir realmente mudar essa cultura de proteção de dados. Até porque, doutora, a lei, ela protege os dados pessoais. É a lei que foi criada para proteger as pessoas, os titulares, não é para proteger a empresa. Eu falo muito, né, com alguns clientes e estou adotando esse conceito agora de poder mudar isso aí, porque é o seguinte, principalmente a gente que presta serviço como DPO as a Service, né? Uhum. Tem que ter um cuidado muito grande de exatamente demonstrar que nós somos a Somax, por exemplo. Né? Nós não somos a Somax quando atuamos como DPO as a Service. Nós vestimos a camiseta do cliente. O nome que está lá no site é o seu nome em nome da empresa. Então você precisa sempre vestir a camisa da empresa, entender os problemas, entender a temática, se envolver realmente na estrutura da empresa para que todo o seu parecer, todos os seus atendimentos sejam baseados na experiência do seu cliente e não no que você simplesmente acha como empresa, como Somax, por exemplo, né? Então, a gente precisa realmente se envolver. Eu vejo que em conversas, porque a gente analisa, né? Em conversas nos grupos que a gente participa, alguns profissionais, alguns colegas, não é uma crítica, e tem gente que fala assim, uma crítica construtiva. Não, não é uma crítica construtiva. É uma observação daquilo que as pessoas conversam. Não, mas tem que ser feito dessa forma, se não for feito dessa forma, acabou, eu não vou ser DPO as a service, eu não vou atuar. Gente, não é dessa forma que você vai criar um aculturamento dentro das empresas. Não é dessa forma que você vai respeitar o direito dos titulares. Você precisa ter que ter um poder de comunicação. Olha que a gente falou lá atrás, né? O DPO precisa ser comunicativo. Então você precisa realmente entender o que a empresa precisa para que você possa vestir essa camisa e sentir, olha, o que isso vai impactar a empresa? Como você falou do fornecedor, como é que eu vou proibir um fornecedor que ele é responsável por 70% da operação do cliente? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então, essa mudança de camisa, você vestir a camiseta, né? Falar como os portugueses, vestir a camisola do cliente é fundamental. Você precisa, porque senão a LGPD sempre vai ser vista como vilão. E, na verdade, a LGPD não veio para proibir nada. Você pode coletar dados, só que você precisa ter uma hipótese de tratamento, precisa ter uma base legal. Tem gente que gosta de falar base legal, outros gostam de falar hipótese de tratamento, mas para mim é assim, precisa ter um propósito específico.
O importante é que se entenda. Hipótese, base, tem que ter uma. O importante é que eu entendo que é o seguinte, precisa o porquê. Por que você está pedindo esse dado? Né? Então, precisa tratar o dado em conformidade. Então, gente, um conselho que eu dou para vocês, procurem trocar de lugar. Será que você faria isso se a empresa fosse sua? Engessaria a sua empresa a ponto de procrastinar a sua operação, a ter perda de receita, perda de faturamento? Ele não pode esquecer, Janaína, que o faturamento é que paga o serviço dele, né? Exato. E Não faz dá para você sentido, né? acabar com a atividade da empresa e depois não ter o que receber, né? Então, uma coisa, empresa existe para ter lucro. Você está lá para dar segurança para ela aumentar o lucro dela, conseguir melhores parcerias e tudo mais. Essa é a sua função também. Perfeito, ótima observação. A doutora Kátia está falando aqui, ó, tem colega de TI reclama que quando vai conversar com a empresa, ouve, como é que é? Ouve e E passa passa longe. para um escritório de advocacia, pois não entende a multidisciplinaridade da lei. Tem mesmo, tem. Eu falo assim, tem coisas de TI que eu não vou saber resolver. A gente vai sempre, você começa a ver a LGPD, você vai entendendo o básico também daquela área de atuação. Eu tenho sempre dado muita sorte que as empresas que eu tenho entrado sempre tem um grupo de TI interno que são muito bons e eles conseguem me assessorar. Eu vou orientando, vendo tudo que a gente precisa Isso e é a muito gente bom. consegue ter uma ótima assessoria. Isso é muito Se bom. você entra numa empresa que não tem e ela tem uma demanda no digital, vai ter coisas que influenciam ali diretamente, você vai precisar trazer um parceiro para verificar isso. Por que eu falo se tem? Porque também outro dia eu me deparei ali com até uma dúvida ali de uma pessoa que mandou, falando que ela foi adequar um RH um pouco menor e eles fazem todas as transações por papel. Legal. Tudo bem? Então, eles não tinham, a operação deles do computador era para gerar o arquivo e tudo mais, mas tudo era em arquivos físicos. E aí, o advogado lá da empresa, dessa pessoa que foi adequar, falou que eles teriam que mudar o local de trabalho deles, porque ali onde era papel não dava, e tinha que ir tudo para o digital. Aí eu falei, tudo bem, é uma boa orientação, uma boa orientação. É viável para a empresa? Qual o Não, é impacto, uma né, que isso empresa vai gerar, que né? não tem condição de manter uma estrutura digital, softwares e tudo mais, e não tem a necessidade de migrar tudo isso, porque depende do tamanho, você vai fazer essa orientação, ela vai trazer um custo, e às vezes ela não vai conseguir se manter, que ela vai colocar todo o lucro dela ali. E aí ela não vai ter. Se ela não precisar e não tiver essa atuação, talvez não precise do pessoal da segurança do TI, né, em si. Porque segurança da informação também não é só a parte digital, a gente sempre tem que lembrar de tudo isso. Mas, a maioria das vezes, eu acho que 95% sempre você vai ter que ter ou um bom parceiro ou uma boa estrutura dentro da empresa que consiga te atender para isso. E aí tem muito colega realmente que não entende tudo isso, porque está muito focado na parte de tecnologia, né? Igual eu já vi, assim, algumas discussões quando a gente começa a falar de dados sensíveis, o pessoal da tecnologia, e aí por questão da lei do sigilo fiscal, né, bancário, entende extratos bancários, informações bancárias como dados sensíveis, porque lá era tratado como dado sensível, mas são dados sigilosos, é diferente. Então, até essa dificuldade às vezes, de entender como assim extrato não é dado sensível, calma, porque depende. não é, veja bem. É porque vai depender muito de como ele vai ser utilizado, né? Exato. Assim, a LGPD demonstra ali quais são os dados considerados sensíveis, mas podem existir outros dados que são considerados sensíveis. Você vê, por exemplo, a própria Resolução 2, que fala sobre as pequenas as pequenas micro e pequenas empresas, né? Resolução aí. Então, na própria Resolução 2, a NPD, ela colocou lá, ó, dados de idosos são considerados sensíveis, porque tá lá, ó. Quem trata dado de idoso vai ser considerado sensível numa resolução, é entendimento da NPD, né? Que, inclusive, quem trata esses dados não poderão se beneficiar da resolução 2. Tá lá, tá claro isso, né? Mas a resolução 2 é um capítulo à parte
dar várias lives, várias discussões. Nossa, dá uma live muito legal sobre a Resolução 2. Inclusive, já fico aqui convidada para a gente conversar sobre isso numa próxima oportunidade. Sim, sim. Maravilha. O Edson está perguntando ali, ó. Vejo que a partir de agora preciso incluir uma cláusula referente ao LGPD nos meus contratos de honorários e procurações. Doutora Janaína, precisa? Responde aí para o doutor Vamos Edson. lá. Nas procurações, não necessariamente. Eu não Isso. entendo que não precise, né? Procuração é mais direta. Nos honorários, sim, porque é o contrato que o advogado faz. Mas não basta incluir uma cláusula. O caso é incluir e cumprir. E aí vem uma outra coisa que às vezes o pessoal rebate aqui, que eu sempre falo assim: você está copiando política de privacidade por aí e colocando no seu site, você pode estar cometendo uma fraude. A mesma coisa em um contrato de honorários. Por que eu bato nesse ponto? Tem gente que não concorda comigo sempre que eu posto bem algumas coisas na caixinha. Porque se você falar que faz algo, se compromete, coloca um documento público e não é o que você realmente faz dentro da empresa, você pode estar trazendo um problema muito maior. Então, Edson, precisa, mas coloque uma cláusula condizente com o que você faz dentro do seu escritório. Então, tragam as boas práticas e faça essas atualizações também no seu dia a dia. Eu sempre falo isso também, eu gosto de falar sobre isso, doutora, porque assim, você precisa ser coerente. Não adianta você copiar uma política de privacidade, por exemplo, de um site, colocar no seu e você não cumprir nada. Um dia desses aí eu peguei até brinquei com o Alan, meu sócio, a gente pegou uma política de privacidade de um cliente, porque antes da gente conversar com o cliente, a gente pega a política de privacidade dele para entender o que está escrito, se tem, se não tem, a gente faz uma investigação no cliente. Então, o que aconteceu? Fui lá no site, peguei a política de privacidade. Quando eu vi a política de privacidade, e aí eu tenho um software que faz busca, né, os professores de TCC já são, usuários desses softwares há muito tempo. Então, tá lá escrito igual a política de privacidade de um outro site, assim. Pelo menos ele trocou o nome dele, porque tem uns que você pega em algum pedaço da política, tá até o nome da cliente que ele roubou. Vou falar a realidade. O telefone do DPO era o mesmo. Olha que engraçado. O nome do DPO estava o mesmo de uma outra empresa, de um outro segmento. Olha só que loucura, né? Plágio. Pode ser. Plágio, isso aí. Gente, não é só, eu falo, não dá para copiar a política por aí. É óbvio que, igual provavelmente vocês ali, quando vocês vão elaborar a política de vocês, quando tem um cliente do mesmo segmento, vão ter coisas muito semelhantes. Porque é o seu modo de escrever. As minhas políticas de privacidade, você vai encontrar por aí, elas vão ter coisas muito parecidas ou semelhantes, porque são os princípios ali, as coisas básicas. Só que cada cliente você tem que espelhar o que ele realmente faz. Não adianta a gente trazer ali. Tem que traduzir a realidade, não tem jeito. Tem que traduzir a realidade, exatamente. Damião, eu vou então já indo aqui para o final, que eu sei que você está com o tempo apertado aí também. Sim. Eu quero uma última coisa aqui, só para você deixar essa história aqui para gente. Sim. Com relação, agora a gente... quero ser DPO. Qual seria a melhor forma, vamos colocar aqui, a melhor rede social para eu me posicionar como DPO? Eu tenho uma atuação muito forte no Instagram, mas ali a minha meta é outra. Gostaria de ouvir de você qual você entende que é a melhor ferramenta profissional digital aí para a pessoa se posicionar e criar autoridade para DPO. Bom, Janaína, eu acredito que o melhor cenário, né, para o profissional seja realmente o LinkedIn, né? Perfeito. Porque o LinkedIn é uma rede que você pode colocar os seus conhecimentos, os considerados hard skills, né? Tudo aquilo que você sabe, aquilo que você se certificou, as experiências, né? E aí muita gente acha que não precisa contar experiências no LinkedIn. Sim, você pode contar outras experiências, outras habilidades que você adquire com a responsabilidade em outras atividades, que são considerados soft skills. Tem um campo ali no LinkedIn que é o campo sobre,
esse campo é mágico. Esse campo você pode colocar tudo referente às suas habilidades especiais. Eu, inclusive, dou aula de perfil de LinkedIn, né? Dou várias dicas, né? Eu ensino alunos aí a melhorar seu LinkedIn. Então, rede social, eu recomendo a turbinar. Inclusive, o nome do meu curso é Turbinando Seu LinkedIn, né? Então, Ai, que legal, eu não conhecia, vou é, procurar já. turbinando seu LinkedIn. Então, o LinkedIn do Maravilhoso. Você cara tem um fica curso realmente. só de LinkedIn. Tenho um curso Olha, só eu de fiz a LinkedIn. pergunta para a pessoa certa, porque eu estou exatamente nesse momento que eu quero encorpar o meu LinkedIn. Ah, legal. Vamos começar. A gente trabalha nesse Maravilhoso. aspecto. Mas, além disso, né, não basta ter só o LinkedIn turbinado, não basta ter realmente ali informações dos seus hard skills, seus soft skills, mas também precisa fazer muitas atividades pro bono, fazer compartilhado. Não tem experiência, vai lá na padaria, vai na lojinha, vai na casa de material, vai na. Olha, se você olhar para o lado, você. Desenvolve palestra aí para as escolas, gente. Eu achei essa ideia tão sensacional e você realmente Exatamente. vai trazer um impacto tão grande para o mundo que é impagável. Faz uma É. palestra, vai, bate na porta da escola, oferece ali uma palestra para eles. As pessoas precisam se desenvolver, né? E aí, eu em breve vou estar lançando aí um trabalho de mentoria bem forte só para profissionais da área de LGPD, específica Legal. para DPOs. O cara é DPO, ó, vem cá que eu vou te ensinar a não só você a ser um profissional de ponta, mas como também conseguir contratos, porque falta muito isso. As pessoas têm um conhecimento, tem os soft skills, tem os hard skills, mas às vezes falta uma conotação um pouco comercial para conseguir clientes. Eu vejo isso, falta ainda muito isso, e as pessoas ficam naquela reclamação: ah, eu não consigo cliente, eu não consigo fazer uma adequação. E isso às vezes frustra muitas pessoas que investiram, sei lá, 8, 9, 10, 12. Eu conheço um profissional que investiu mais de 30 mil em certificação. E aí? Hum. Como que recupera essa grana que foi investida no conhecimento? Então, em breve a gente tem novidades aí, quem sabe a gente, Adorei, a gente, adorei, sabe? a gente coloca um módulo aí dentro aí do teu treinamento aí para poder ajudar profissionais. É como se fosse um Gostei. plus. Vamos conversar. Olha lá, os alunos já vão ficar assim, ó. Um plus. Nossa, Daniel, muito bom. Eu realmente adorei receber você aqui. Eu Obrigado. agradeço demais a sua disponibilidade, a gente sabe da correria, do dia a dia. Foi incrível. Tô para ir para, mas é para Joinville. Olha só, qualquer coisa a gente estende, dá um pulinho aí para conversar, Com se conhecer certeza, pessoalmente. com Acho que no mês certeza. que vem. E assim, Daniel, muito obrigada. Você foi um presente que a gente ganhou ali numa troca de e-mails ali. Foi muito bom encontrar vocês pelo caminho. Gosto muito Gratidão. desse mundo que a LGPD nos proporciona, que são sempre de profissionais que têm essa troca mesmo. Eu encontro muito mais pessoas que estão dispostas a ajudar o outro profissional, Uhum. outro colega, outro concorrente, do que uma competição Sim. injusta. E vocês realmente foram pessoas que apareceram e têm sempre agregado. Muito obrigada por tudo, por toda a disponibilidade. E onde que a gente encontra você, então? No LinkedIn, é Damião Oliveira? DPO Damião Oliveira, Instagram também. Todas as minhas redes sociais é DPO Damião Oliveira. E a gente consegue ser encontrado lá. Sou Maxi Group. Eu sou um cara bem, bem conhecido das pessoas. Isso aí, DPO Damião Oliveira. Vamos lá, a gente pode bater um papo. Tá bom, Janaína? Gente, muito Obrigado pela obrigada. Um bom oportunidade. dia aí. Volta aí para os seus afazeres, que foi uma pausa, gente, no meio do cliente, no meio da empresa do cliente para falar com a gente. Olha que honra. Beleza. Muito obrigada. Gente, até a próxima quinta, daqui 15 dias. Fiquem de olho lá no Instagram, que a gente sempre está por lá divulgando quem que vai ser o próximo convidado. Obrigada por todos que estiveram aqui com a gente presencialmente. Logo mais, ele vai para o Spotify. Aviso vocês também lá pelo Instagram. Um beijo e um bom dia. Tchau, tchau, pessoal.